E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero realmente que sim. Hoje, antes de ir propriamente para o assunto em questão, eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns para o criador de um canal no YouTube chamado Underdog FM. Esse canal eu conheci através de uma live que eu assisti talvez há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, e entre os comentários eu vi a propaganda, né? A rádio de podcasts, e eu achei a proposta bem interessante, né? Resolvi dar uma olhada, enfim, me inscrevi. Volta e meia eu apareço lá, assisto um vídeo, outro. Essa semana devo ter visto aí talvez uns 2, né? E eu vi, acho que a semana passada, para minha surpresa, que estão chegando na semana 100. Esse vídeo ele está sendo produzido em setembro de 2022 e, salvo engano, essa segunda semana de setembro será a semana 100. Então eu deixo aqui solenemente meus parabéns, tá bom? Muito provavelmente vou enviar um e-mail, já comecei a escrever, né? Pedindo lá a autorização, enviando o arquivo de áudio, porque eu gostaria que esse episódio ele fosse também como forma de homenagem, né? Vamos colocar assim, que fosse também transmitido lá, quem sabe nessa semana 100, né? Mas enfim, independente disso acontecer ou não, fica aqui o meu agradecimento por esse esforço que você tem feito, meu irmão, tá bom? E desejo muito sucesso e paz aí na sua vida. E é isso. Agora podemos ir para o assunto em questão. Eu gostaria de falar sobre um filme chamado Jerry Maguire, tá? Eu acho que é importante enfatizar que eu não gosto de assistir filmes novos. Eu geralmente repito muitos filmes que eu assisto, séries também, tá? Já devem fazer aí bem uns 12 anos que eu mudei um pouco de atitude nesse sentido, de ficar consumindo coisas novas e acompanhando o cinema e tal. E eu acho que veio até em boa hora, né? Porque na época que eu parei, não tinha essas explosões assim de várias e várias séries, essas empresas, né? Enfim, e a chamada lacração que o pessoal reclama bastante. Então esse filme ele é de 1996, tá? Do século passado. Eu devo ter assistido esse filme muito possivelmente na primeira década desse século, né? É engraçado tratar de datas assim como décadas e séculos, né? Mas enfim, temos esse privilégio de, pela contagem, acho que é gregoriana, né? Fazermos parte de uma mudança de século. De milênio também? Interessante. Enfim, e esse filme ele me marcou. Houve algumas razões para isso ter acontecido e eu gostaria de compartilhar com os senhores aqui. Eu acabei de assistir o trailer, porque eu também não quero assim dar spoiler, né? Falar muito do que vai acontecer no filme, mas o trailer já mostra muita coisa. E assim, eu acho que o filme é tão interessante, mas tão interessante não pelo desfecho dele, necessariamente, mas pelo filme como um todo. Então é um filme que, por mais que seja uma obra ficcional, por mais que seja um filme que, assim como vários outros filmes, as coisas vão se encaixando direitinho para que tudo aconteça de uma maneira bacana no final. Mas o legal desse filme é o filme como um todo, né? Então deixa aí o meu incentivo, inclusive, para os senhores poderem assistir independente do que eu vá falar aqui, né? Enfim, o filme trata de um camarada que trabalha como agente esportivo. É um cara que agencia esportes de alto padrão, de alta performance. E as coisas estão muito voltadas ali para o dinheiro, né? Claro,
o esporte hoje em dia, é até interessante enfatizar isso. Eu ouvia muitos anos atrás, enquanto eu ainda era estudante, que esporte profissional não é sinônimo de saúde, é sinônimo de doença, né? De modo que os atletas têm que chegar à exaustão, têm que prejudicar o corpo para que o show não pare. E essa observação feita por um antigo professor, ela parece que faz parte de um efeito dominó no mundo dos esportes, né? De modo que se o importante do esporte não é a saúde, é um outro interesse como o entretenimento da população, tem que ter alguma coisa em contrapartida. Então, fala-se muito de dinheiro, né? Somas, quantias milionárias que rolam. E aí entra esse Jerry Maguire. Ele, né, no caso, um personagem ficcional, interpretado por Tom Cruise, ele se encaixa, ele se insere nessa realidade. E assim, a história, ao meu ver, a história principal, né, o enredo principal é basicamente o camarada que está metido nesse mundo dos esportes do ponto de vista financeiro, faz tudo aquilo que é possível e preciso para que ele possa obter os êxitos dele, mas em determinado momento ele passou a ter eu não sei se posso chamar de epifania, mas ele passou a ter também um despertar. Ele começou a perceber que as coisas em volta dele, na verdade, não eram tão bacanas assim. Por mais que ele estivesse sendo muito bem sucedido, ele estava de uma certa forma contribuindo para essa indústria estranha, né? E aí entram questões pessoais dele também. Então, assim, a história se passa basicamente nisso daí. E eu gostaria de enfatizar 3 ou 4 pontos, né, que envolve essa trama. Eu vou tentar falar de maneira abstrata, tá? E é claro que é baseado na minha própria percepção. Vamos lá, eu anotei aqui. Preciso enfatizar também que ao longo do filme aparece um camarada que é também ficcional, né? O nome dele é Dick Fox. Pelo que eu entendi, esse Dick Fox, ele se tornou uma espécie de mentor do Jerry Maguire, né, no começo da carreira dele. Então, assim, por vezes aparece um ator assim, com aquele jeito simpático, sabe? Meia idade, já sênior, né? Já meio idoso assim e tal. A mesinha com o nome dele escrito. E aí ele solta umas frases assim que são realmente incríveis, né? E eu vou fazer uso dessas frases ao longo desses meus comentários, tá? Enfim, frase minha essa, tá? Quando se tem tudo, mas não se tem nada. No caso, o Jerry, ele, um cara bonito, escolheram, acho que a figura do Tom Cruise justamente para representar assim, um cara muito bonito, um cara muito carismático, sabe? Aquele cara que quando abre o sorriso, realmente as pessoas em volta notam, aquele cara cativante, né? Que consegue, enfim, trazer uma coisa bacana para as pessoas se sentem bem perto dele. Então, um cara bonito, um cara com uma carreira em ascensão, né, que parece fazer muito bem aquilo que ele se propôs a fazer. E isso gera, obviamente, o desejo também de outras pessoas. No caso, do lado das mulheres, desejando tê-lo, né? E do lado dos homens, de alguns outros homens, desejando ser quem ele é, né? Muito interessante isso.
Só que conforme essa ascensão dele vai acontecendo, né, sem ele se dar conta, talvez dando conta, não sei, alguns valores vão se perdendo nessa história, né? E aí entra a primeira frase aqui do nosso nobre Dick Fox. Tá aqui em inglês, né? Mas enfim, a gente vai fazendo a tradução. The key to this business is personal relationships. Quer dizer, a chave para esse negócio aqui, né, no caso dos esportes, é relacionamentos, né? Relacionamentos interpessoais. A base, a chave é essa. Só que quando a base ou o objetivo se torna dinheiro, aí algumas coisas podem se complicar. Porque se o dinheiro está na frente dos relacionamentos pessoais, os relacionamentos pessoais eles vão ser atropelados. E dá para perceber isso assim em alguns momentos bem marcantes do filme, né? De diferentes pessoas. Então assim, chegou um momento que ele meio que tomou um susto, que ele realmente passou a questionar o que ele estava fazendo e tal. E aí entra a parte assim que foi uma das mais marcantes para mim à época, quando eu assisti, que foi o momento em que ele escreveu, né? Ele começou a escrever algumas coisas que estavam dentro dele, algumas coisas que incomodavam muito ele, né? E ele chamou de mission statements. E aí que tá, né? Algumas pessoas chamam, assim, entenderam como memorando, mission statements. E eu fui, inclusive, pesquisar também o que significa mission e o que significa statement. São palavras que usamos, enfim, declaração de missão, né? Palavras que podemos usar no nosso dia a dia, mas que eu achei interessante buscar o significado. Missão é uma tarefa geralmente importante, que quem vai cumpri-la entende que deve ser cumprida, mesmo porque geralmente tem que envolver uma força de vontade e uma entrega muito grande. E statement, pelo que eu entendi, é uma declaração, né? Então assim, havia uma missão no caso do trabalho dele, só que ele resolveu fazer uma escrita em relação a essa missão, talvez na tentativa de retornar, de relembrar por que esse trabalho tem que ser feito. Bom, e aí entra um ponto que é muito interessante. Deixa eu enfatizar uma coisa. Por conta desse filme, eu comecei a escrever sobre a minha vida, né? Então assim, já se fazem muitos anos que volta e meia eu escrevo uma coisa ou outra e tal. E a minha motivação foi esse filme. Muito doido isso, né? Engraçado como a gente pode ser influenciado às vezes por uma coisa pequena, como foi o que aconteceu com esse filme. Então assim, aí a gente vai entrar numa outra fase aqui do filme, que é a questão a estrutura tóxica, né? Pelo que eu entendi, ele passou a ter atitudes tóxicas e, obviamente, ele se associou a pessoas também com estrutura tóxica. E assim, se o camarada, um exemplo muito bobo, o cara é chinês, o cara tem olho puxado, tem aquela pele que a gente chama de amareloide, baixa estatura, cabelo liso, fala chinês e tá na China, ele não vai, quando ele acorda, ele vai conversar com outras pessoas, eu acho que ele nem se dá conta desses detalhes, porque em tese todo mundo que está em volta dele tem essas características. Eu acho que da mesma forma pode ser vista essa questão. Se o camarada ele está num ambiente tóxico e ele tem atitudes tóxicas,
tá todo mundo ali em casa, né? Ninguém se incomoda com ninguém nesse aspecto, a menos que um esteja ganhando mais ou se destacando mais que o outro, porque a inveja geralmente está presente nos ambientes tóxicos, né? Infelizmente eu entendo de inveja. Fez parte assim da minha vida por muito tempo. Só que aí que tá. Ele entendeu. Deixa eu mudar de posição aqui. Ficar sentado. Provavelmente a minha voz vai mudar um pouco. Mas tá tudo bem. O importante é a mensagem e não o mensageiro, né? Então assim, num determinado momento em que ele passou a se dar conta disso, ele se propôs a mudar de atitude. E isso geralmente não é muito bem aceito por parte das pessoas em volta, né? Eu não sei, eu respeito aqui, caso quem estiver ouvindo aí não tenha uma visão espiritualizada da vida, mas eu acredito que as atitudes corretas, elas trazem um benefício interno, uma espécie de iluminação, tá? Mas essa iluminação ela pode incomodar os olhos de quem não as tem e quem não quer ter, né? Então acho que é por isso, inclusive, que aquela frase infelizmente faz algum sentido, né? Bonzinho só se lasca, né? Só se F. Faz sentido, né? Claro, existem outros fatores também. Uma coisa é ser bonzinho no sentido de tomar atitudes corretas. Outra coisa é ser bonzinho no sentido de ser bobo e dar chance para as pessoas te prejudicarem. Estou falando no primeiro sentido, né? Tomar as atitudes corretas geralmente precede retaliações. Só que aí vem um questionamento, né? O que é que você quer para sua vida? Você quer compactuar com aquilo que é ruim e viver numa frequência mais baixa, né? Aquele ambiente hostil e sempre achar que tem alguém querendo passar a perna em você, você tem que ser melhor que os outros e como um animal na selva, no modo de sobrevivência. Eu não quero isso pra minha vida, né? Depois que a gente descobre, depois que a gente passa a ter assim minimamente um glimpse, né? Um sinal do que é viver em paz, do que é viver bem, do que é não precisar ficar nessas brigas. Eu não sei, a vida ela se transforma. Inclusive nessa época que o Brasil está vivendo, né? Estamos às portas aí de uma eleição. Independente de quem você quer votar, eu acho muito interessante ou triste essa atitude de ficar brigando por conta de um político ou de outro político e se indispondo com as pessoas, sabe? É como eu tenho falado ultimamente, quem quer ter razão que tenha. Você quer ter razão, você não precisa nem vir discutir comigo. Ah não, mas o que o Arsênico está falando aí, não faz sentido, eu vou prová-lo, desafio para um debate. Não precisa. Se você quiser me desafiar para um debate, para refutar o que eu falo, não se preocupe, porque você já me refutou. Você já ganhou de mim de antemão, já te dou a razão. O que eu quero é só viver em paz, né? Mas é isso. Como Humberto Gessinger diz em uma das músicas dele, se queres paz, a hora do mergulho é o nome da música, né? Se queres paz, te prepara para a guerra. Se não queres nada, descansa em paz, né? Então mesmo quando a gente está em busca da paz, invariavelmente, ou possivelmente, aparecerão alguns desafios aí, né? E essa pode ser parte da nossa missão também. Enfrentar uma tempestade, porque a gente sabe que do outro lado pode vir uma situação mais pacífica, né? Mas enfim, aí a gente vai para a segunda frase do Dick Fox. Roll with the punches. Tomorrow is another day. Quer dizer, continue, mesmo que você leve porradas. É essa a interpretação que eu fiz, tá? Continue, siga em frente, né? Amanhã será um novo dia.
pô, as coisas podem melhorar, tá? Então, segue, continua o caminho, segue adiante, tá bom? E é isso que muitas vezes acontece quando a gente está procurando fazer o que é certo. Então, assim, você estava se vendo numa situação tóxica e resolveu mudar de atitude, brother, você sabe que pode vir retaliações, sabe? Eu já vi situações assim. O camarada começa a faz aquilo que é errado, tá com as outras pessoas, tudo é festa, é diversão. A partir do momento que você quer fazer o que é certo, aí podem vir as críticas ou até retaliações pesadas, né? Mas se você entende que está no caminho correto, eu acho que uma alternativa muito boa é você seguir em frente. Você sabe que os ideais pelos quais você está se propondo a viver, eles são maiores que retaliações. Beleza. Eu sei que nessa história dele, voltando agora pro filme, né? Acontece também um outro fato muito interessante, que é ele se deparando com dificuldades pessoais. E aqui a gente entra num poço. No Brasil, usa-se muito a expressão fundo do poço, né? Quando você já chegou na base, né? Lá nos problemas, né? Você já enfrentou assim, tipo assim, tudo que você tinha que descobrir, os seus problemas, você chegou realmente no fundo. Só que tem uma questão aí. Às vezes, quando a gente chega no fundo do poço de um problema, a gente pode começar a descobrir outros problemas. E eu acho que é mais ou menos o que aconteceu também no filme, né? Há outras situações pessoais envolvidas. Geralmente esses problemas de vida, eles não vêm sós, né? Inclusive, um dia desses aí eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre dar conselhos para os outros, né? Então, e eu estava dizendo que eu tenho muito receio dessa coisa de dar conselhos, porque cada um deve ser responsável pela sua própria vida. Eu acho que eu, talvez aí numa função de amigo, eu possa ajudar a pessoa, né, de repente, a ela enxergar o próprio problema, né, ela ter noção da situação a qual ela está metida e mostrar que existem alternativas. E aí a pessoa pode escolher a alternativa que mais lhe aprover. É claro que nós somos seres influenciáveis e influenciadores, né? Mas, enfim, é bom que cada um descubra, né, quais os seus monstros pessoais e como resolvê-los. Mas enfim, para não me perder muito, existe essa questão de outras descobertas, né? E aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui no... Ok. E aqui acontece uma coisa que eu já vi assim, eu chamo de ponto crucial na mudança de vida. Perceba, eu tenho o privilégio de vez em quando ouvir história de vida. Alguém, já aconteceu em e-mails que me enviaram, já aconteceu na minha vida pessoal mesmo, a pessoa começa a desabafar, contar as histórias e tal. E eu percebo que quando alguém, olha bem, quando alguém começa a desabafar, começa a reconhecer, começa a mostrar certos problemas ou situações, enfim, existem basicamente dois outros caminhos a se seguir. Parece que a partir daí é feita uma bifurcação. Por quê? Tem muita gente que, mesmo mostrando os problemas e as limitações, eles não querem necessariamente ter a solução. Esse ponto é muito importante. Então você percebe que a pessoa talvez esteja só querendo desabafar. Alguma coisa está incomodando ela no processo, mas depois que aquela pequena coisa é retirada, a pessoa volta para os caminhos antigos. Isso pode acontecer bastante.
seja porque a pessoa não necessariamente quer uma solução para os problemas, ou seja porque a pessoa acha que as coisas são muito pesadas para enfrentar, sabe? E eu acho que essa decisão vai definir, na verdade, como pode ser parte do seu futuro. É doloroso você ter que se deparar com certos fatos na vida, você ter que admitir certas limitações, você ter que admitir erros ou situações tristes que lhe aconteceram, né? Mas eu acho que é muito mais viável enfrentar situações do que simplesmente deixar de lado, porque essas situações elas podem estar te influenciando, né? E o personagem aí do filme, ele seguiu, ele seguiu adiante, ele resolveu enfrentar. Foi dolorido, foi pesado, mas ele enfrentou. E aí a gente se depara com outra coisa também que pode ser muito interessante. A gente começa a perceber coisas boas também no meio do caminho, sabe? Pessoas que querem ajudar, ou certas percepções, ou você descobrir que na verdade os seus receios eles não têm uma base real. Coisas que você tem medo, na verdade, você não precisaria ter, né? Pessoas à sua volta, e isso acontece no filme também. O personagem, ao mesmo tempo que ele se depara com pessoas que querem lhe fazer mal, que querem lhe passar a perna, que fazem parte da velha vida dele, ele também começa a se deparar com outras pessoas que passam a ser assim essenciais nesse processo de mudança dele. E aqui tem um ponto que é importante mencionar: mulher. Claro que esses filmes, né, geralmente são feitos também com base aí num relacionamento romântico e tal. Ajuda, isso traz uma coisa bacana também no filme, né? E eu posso botar até no plural, né? Houve coisas diferentes aí acontecendo no filme nesse sentido. E aí a gente se depara, né, nesse mundo masculinista aí da internet, às vezes a gente ouve pessoas se queixando de relacionamentos com mulheres. E assim, cada um tem a sua realidade, né? Cada um deve ter o seu direito de colocar para fora aquilo que pensa, aquilo que aconteceu, né? Cada um tem a sua experiência pessoal, e eu acho que ninguém tem o direito de simplesmente negar isso para alguém, né? O que me complica um pouco é a famosa generalização. Se não serviu para mim, não serve para ninguém. Se eu tive uma experiência ruim, todas as outras serão. E a gente entra numa espiral de alienação. O que eu posso dizer nesse sentido é que, com a minha relativa curta experiência de vida, eu já me deparei com situações de relacionamento em que eu não vou nem aqui definir o sexo, tá? Homem e mulher, basicamente, mas assim, que uma das partes foi boa e a outra parte não foi, e vice-versa. Ou duas boas ou duas ruins. Situações em que o homem ajudou a levantar a mulher e depois a mulher ajudou a levantar o homem. E os dois continuam crescendo. Estou falando de casos reais que eu conheço, né? De minha convivência. Não são histórias que a gente simplesmente ouve, que não deixam de ser reais necessariamente, né? Mas acho que quando a gente vê a pessoa, quando a gente entende o contexto, eu acho que a coisa fica mais credível, né? Existe essa palavra. Então, assim, pois é, a mulher. Eu acho que esse ponto também é importante, porque mesmo que você não queira mais ter relacionamento, ou queira, enfim, independente de sua posição, eu acho que é um exemplo de uma coisa que pode acontecer na vida real e acontece. Assim como pode acontecer o outro lado também. Tá bom?
E é isso. O restante do final, o restante do filme acaba sendo consequência. Eu acho que assim, o que eu tinha pra falar dele, né, era basicamente isso, fazendo só mais aqui algumas adições. Uma delas, novamente, né, o Dick Fox, quando ele fala em uma das frases, né, If the heart is empty, the head doesn't matter. Interessante, né? Quando você percebe que esse Dick Fox, né, a ideia dele do filme é trazer as coisas pro relacionamento, né, pro preenchimento interno, pessoal. E ele fala, se seu coração tá vazio ou se as suas motivações elas não têm um cunho emocional, vamos colocar assim, se elas não têm um cunho, uma boa motivação, né, então o que tá na sua cabeça muito possivelmente também não vai prestar muito naquele sentido, né, naquele contexto. E a última frase dele, que pra mim assim, poxa, fecha com chave de ouro. I don't have all the answers. In life, to be honest, I have failed as much as I have succeeded. But I love my wife. I love my life. And I wish you my kind of success. Quer dizer, eu não tenho todas as respostas, né? Na minha vida, para ser bem honesto, as minhas vitórias elas foram proporcionais às minhas derrotas. Mas eu amo a minha esposa, eu amo a minha vida e eu te desejo o tipo de sucesso que eu obtive. Eu acho que se eu nesse momento, eu acho que se eu fizer qualquer comentário ainda em cima dessa frase aqui, eu acho que estraga, né? Não. É isso, né? Eu termino esse episódio aqui desejando para vocês sucesso, desejando um entendimento, né? Um crescimento naquilo que você acha que deve ter na vida e que seja realmente bom para você. Tá bom? Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar. Tô só tentando aqui recapitular. É basicamente isso, né? No mais, eu quero agradecer aos senhores, né, por ter dado essa oportunidade mais uma vez, de estarem aqui, ou pela primeira vez, de estarem aqui com a gente, de estarem ouvindo. Como eu disse, eu espero que alguma coisa tenha sido aí acrescentada, tá bom? Existem e-mails para se comunicar, caso você queira mandar um e-mail, caso queira entrar em contato, tá bom? Telegram, e-mail, tá aí no canal, tá na descrição, se você estiver assistindo no canal, né, no nosso canal aqui. É isso. Muita paz. Que Deus os abençoe. Tá bom? E até a próxima. Valeu.